Acabou a espera, Flamengo resolveu agir, Palmeiras está encurralado e aumentou a pressão no brasileiro. Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo? Nos ajude a bater a meta de 200 likes? Então curte, compartilha e não esquece. Se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Hoje tem Mengão, o Flamengo entra em campo contra o Palmeiras às 16 horas no Maracanã pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. É dia de decisão, para muitos considerado uma final das duas equipes que estão brigando ponto a ponto pelo título nacional. Além disso, nos últimos 10 anos, Flamengo e Palmeiras somam 30 títulos conquistados. Dos últimos 10 brasileiros, 6 foram conquistados por Flamengo ou Palmeiras. O Mengão tem 2 títulos do Campeonato Brasileiro, enquanto o Palmeiras tem 4 nos últimos 10 anos. Além disso, 3 Copas do Brasil para o Flamengo, 1 para o Palmeiras, 2 Libertadores para cada lado. Tem ainda a Recopa, a Supercopa, Estadual. São 16 títulos para o Flamengo, 14 para o Palmeiras desde 2015, formando essa grande rivalidade e se tornando as duas maiores equipes do Brasil. Para o jogo de hoje, o técnico Filipe Luís tem notícias positivas. Quais são elas? Alexandre e o Wallace Ian voltam de suspensão, De La Cruz e Alan, que não estavam disponíveis no jogo contra o Botafogo, também retornam. Além disso, o Saul treinou bem nas últimas 2 atividades e a expectativa é que esteja disponível para o treinador na partida de logo mais. A provável escalação do Flamengo para enfrentar a equipe do Palmeiras ela é a seguinte: Rossi no gol, na lateral direita tem uma dúvida, Emerson Royal ou Varela. A linha de zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira, do lado esquerdo, Alexandro. No meio-campo, Eric Pulgar pode ser titular pela primeira vez desde a lesão que o tirou 3 meses dos gramados, ao lado de Jorginho, mais à frente, Arrascaeta. No ataque, na ponta direita, Luiz Araújo ou Carrascal. No centralizado, Pedro, e do lado esquerdo, Samuel Lino. Esta é a provável escalação do Filipe Luís para a partida. Eu queria saber de vocês, se vocês fossem o Filipe Luís, o que vocês fariam na ponta direita e na lateral direita? Emerson Royal ou Varela? Na ponta direita, Luiz Araújo ou Carrascal? Quero saber a opinião de vocês, então comenta aqui, deixa a sua opinião nos comentários, lembrando que seu comentário ele é muito importante para todos nós, eu quero saber da sua opinião. No meio-campo, essa expectativa da volta do Eric Pulgar. Ele que entrou em campo contra o Botafogo 30 minutos, fez até uma boa partida, havia toda uma cautela, todo um cuidado por ser um jogo num gramado sintético, ele estar há muito tempo em inatividade, tratando de uma lesão, passou por cirurgia, então tinha toda uma cautela e uma preocupação em torno dessa volta do Eric Pulgar. Ele respondeu muito bem, é um jogador de altíssimo nível que eleva a disputa do meio-campo do Flamengo. Então, com esse processo de retorno do Saul, a tendência é que o Pulgar seja titular na tarde deste domingo, mas com a possibilidade do Saul também começar jogando caso ele esteja 100% para a partida. Como eu falei, dos últimos 2 treinos ele participou da atividade com a equipe, tanto na sexta quanto no sábado. E só se acontecer um incômodo ou algo nesse período, né, de agora de manhã até a preleção à tarde, só se alguma coisa acontecer nesse período que ele fica de fora. De acordo com a avaliação dos últimos treinos, ele estaria sim à disposição da comissão técnica, mas ainda assim com o Pulgar começando jogando e o Saul no banco de reservas. É para você ver o nível do meio-campo do Flamengo. Os jogadores que o Flamengo tem à disposição no meio-campo realmente é surpreendente. Ter uma disputa entre Saul e Eric Pulgar é muito surpreendente. Além disso, tem o De La Cruz como opção, o Alan voltando, coloca o nível do meio-campo do Flamengo elevadíssimo. Então, Eric Pulgar pode ganhar essa primeira chance como titular do Mengão desde que passou pela cirurgia. Do lado do Palmeiras, uma baixa e tanto. O goleiro Everton não está disponível, sofreu uma lesão constatada e já confirmada pelo Palmeiras, e com isso a dúvida no gol: Carlos Miguel ou Marcelo Lomba? Há essa dúvida de quem vai começar, quem vai atuar no gol do Palmeiras na partida
contra o Flamengo. A linha defensiva tem Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. No meio-campo, Aníbal Moreno, Andreas Pereira. Mais à frente, Rafael Veiga, Felipe Anderson. E no ataque, Flaco Lopes e Vitor Roque. Essa, portanto, a provável escalação do Abel Ferreira para a partida. Vale destacar que a equipe do Palmeiras não vence o Flamengo no Maracanã desde 2015. O Flamengo tem um bom retrospecto como mandante da partida contra o Palmeiras. A última vitória do Palmeiras sob a equipe do Flamengo, com o Flamengo sendo mandante, foi em Brasília, mas no Maracanã, desde 2015, isso não acontece. O Flamengo carregando, então, um bom retrospecto contra a equipe, jogando nos seus domínios e precisa hoje fazer esses 3 pontos para seguir vivo na disputa do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o líder e mesmo que o Flamengo vença, ainda vai ficar na segunda posição. Porém, empata no número de pontos e fica atrás no critério de desempate, que é o número de vitórias. O Palmeiras teria ainda uma vitória a mais, mesmo que o Flamengo vença. Mas aí iguala tudo, embola tudo e fica ainda mais acirrada a disputa. Por isso, é tão importante conquistar os 3 pontos. E aí, claro que tem que se agarrar em tudo, né? Inclusive no bom retrospecto. Na ocasião que o Palmeiras venceu o Flamengo no Maracanã, lá em 2015, foi no dia 6 de dezembro, era a última rodada do Brasileirão. O jogo terminou 2-1 com o gol que aconteceu aos 45 minutos do segundo tempo. Pro lado do Flamengo, quem marcou foi o Pará. Do lado do Palmeiras, Dudu e Vitor Hugo fizeram os gols daquela partida. De lá pra cá, como mandante, o Flamengo apenas perdeu no Mané Garrincha, mas no Maracanã venceu 5 partidas e empatou 4. A última disputa das duas equipes no Maracanã, no ano passado, terminou empatada em 1-1. Isso mostra que nos domínios, dentro de casa, o Flamengo é bem superior e o Abel Ferreira tem a equipe do Flamengo como o seu calcanhar de Aquiles. É, de fato, a equipe que mais dificulta, que ele tem mais dificuldade de vencer. E hoje, a tendência é que a pressão seja muito grande. A torcida prepara uma festa e tanto, criando uma atmosfera de fato de final para esse jogo, para colocar muita pressão diante da equipe do Palmeiras. O Flamengo, que inclusive resolveu agir. As torcidas organizadas resolveram se juntar desde ontem, preparando uma pressão grande para cima do Palmeiras. Teve 2 protestos na CBF ontem, um na parte da manhã, o outro à tarde, com faixas estendidas. As torcidas organizadas do Flamengo, a Raça, a Flamanguaça e também a Nação 12 se juntaram, foram para frente da CBF, colocaram faixas contra a postura da CBF em jogos a favor do Palmeiras, com faixas escrito: a CBF é verde, quem se mistura com o porco vira CBF sem credibilidade. Isso na parte da manhã. À tarde, mais faixa: CBF Casa da Leila, somos nós contra todos. Essas faixas foram estendidas na frente da entidade, depois foram presas numa passarela bem próximo à sede da CBF aqui no Rio de Janeiro, fazendo toda essa pressão para cima da CBF e também pressionando o Palmeiras. Tinha faixa de Varmeiras, enfim, muita pressão vai fazendo a torcida. E uma outra decisão das torcidas organizadas do Flamengo foram se juntar, foram para a sede da Raça, se juntaram para treinar a bateria, para que todas as organizadas no setor norte toquem a mesma música aos 90 minutos. Uma decisão das organizadas que algumas vezes acaba uma torcida fazendo um cântico, a outra fazendo outra música, e não consegue ficar naquela mesma sintonia na arquibancada. Com o objetivo de fazer um barulho muito grande, uma pressão muito grande, alguns representantes ali da bateria de cada torcida organizada foi para a sede da Raça para poder treinar, para poder ensaiar todos os cânticos, e todas as torcidas no setor norte vão cantar e tocar juntas os 90 minutos. O objetivo é pressionar o adversário. O Maracanã, que vai estar lotado, a expectativa é de mais de 70 mil torcedores no Maraca para esse jogo. Tem tudo para ser um grande duelo, tem tudo para ser uma grande partida, com essa pressão absurda que vai fazer a torcida. A parte da torcida está sendo feita. O que estava ao alcance dos torcedores está sendo feito. A torcida está fazendo de tudo, pressionando o CBF, fazendo toda uma mobilização para a arquibancada pulsar. Agora é a hora do time representar e corresponder
dentro de campo. A minha expectativa é que seja um duelo muito acirrado, um duelo de altíssimo nível das duas equipes que defendem os maiores números do campeonato, ou a maior parte deles, dos números positivos, são defendidos por Flamengo e Palmeiras em finalizações, números de gols, defesa, tudo isso Flamengo e Palmeiras estão dominando durante a temporada toda. Então, a expectativa é de um duelo bem acirrado, a expectativa é de um duelo de alto nível em que as duas equipes estão representando as melhores campanhas e disputando esse título de 2025. A pressão que aumentou no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque a equipe do Cruzeiro também venceu ontem. O time já entrou em campo pela 29ª rodada, venceu a equipe do Fortaleza por 1-0 e diminuiu a distância para o Flamengo. O Cruzeiro é o terceiro colocado com 56 pontos, 2 a menos do que o Flamengo e 5 a menos do que o Palmeiras. Vale destacar que a equipe do Cruzeiro já está com todos os jogos em dia, então obviamente que isso faz a diferença, já que o Flamengo e o Palmeiras até o momento entraram em campo 27 vezes pelo Brasileirão, hoje é a 28ª e as duas equipes têm um jogo a menos cada. O Cruzeiro não, o Cruzeiro já está com todos os jogos disputados, está em dia nas partidas do Brasileirão, mas ainda assim aumenta muito a pressão, sobretudo porque Palmeiras e Cruzeiro vão entrar em campo na rodada que vem, vão disputar na rodada que vem, então é esse embolo aí da parte de cima da tabela, o Flamengo que na próxima rodada enfrenta o Fortaleza, mas aumentou a pressão está altíssima no Brasileiro e a disputa cada vez mais apertada na parte de cima nesta reta final da competição. Agora, para finalizar, mudando de assunto, eu vou falar a respeito do Gerson, por quê? Há uma expectativa de que o Gerson volte para o futebol brasileiro. E o Flamengo, claro, fica de olho em tudo isso, porque o Gerson fez história no Flamengo, era o capitão da equipe até o meio do ano, com 2 passagens vitoriosas pelo Flamengo, então o Mengão tá de olho nessa situação. E o Palmeiras é o mais interessado a voltar com o Gerson para o futebol brasileiro, a trazer de volta o Gerson para o futebol brasileiro. E a informação do Cosme Rimoli, do R7, é que o jogador hoje, no Zenit, encaminhou um retorno ao futebol brasileiro e aceitou voltar para jogar no Palmeiras. A parte do Gerson é de que ele já aceitou, de que ele estaria interessado, já disse sim para esta possibilidade. Agora, claro, tem a questão financeira, o Zenit pagou um alto preço pelo Gerson, 25 milhões de euros, cerca de 157 milhões de reais, não vai querer sair prejudicado. Então, tem todo um acordo que precisa ser feito. Mas da parte do Gerson, de acordo com o portal R7, o Cosme Rimoli, é que o jogador quer voltar e já topou voltar para jogar no Palmeiras. Isso que mostra, né, a rivalidade entre Flamengo e Palmeiras até no mercado. O Palmeiras e o Flamengo fazem sempre as melhores janelas com as principais contratações. Tudo isso mostra a força das duas equipes que hoje vão entrar em campo e você vai acompanhar tudo aqui no BTB Esportes. Por isso eu te digo, é muito importante você ficar ligado aqui no canal. Curte esse vídeo, porque aí você dá um recado pro YouTube de que o conteúdo ele é relevante e entrega para mais gente. Manda pros seus amigos. Se você não for inscrito, se inscreve. Se você já for inscrito, acione o sino das notificações para você não perder nada. A partir das 2 horas da tarde estaremos ao vivo no Maracanã com pré-jogo, muita informação, resenha e também transmissão Pique Rádio de alto nível para você acompanhar aqui com a gente. Então fica ligado, não perde tempo, se inscreve, acione o sino. Muito obrigado por tudo, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau!